Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre o dia em que a poesia derrotou um ditador, do Antônio Skármeta, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Quem tá acompanhando o canal já viu um pouquinho sobre a campanha Livre-se, em que eu vou largar um livro por mês nas ruas de BH para transformar numa espécie de livro viajante. Aqui tá o vídeo onde eu falei um pouquinho sobre a campanha, se quiserem dar uma olhada, só clicar aqui e depois você volta para assistir esse vídeo, beleza? Então, eu vou falar hoje de O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, que é o livro da campanha Livre-se de março. Eu achei esse livro por acaso numa livraria aqui de BH, eu tava passeando, vendo os livros que tinha, vendo as coisas novas que tinham chegado, e no meio de uma das prateleiras eu achei esse livro aqui. Eu achei o título legal, né? O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, li um pouquinho da sinopse, falei, deve ser bacana, tá, vou levar pra casa. E como é um livro que eu achei interessante, mas eu não tinha vontade de largar ele aqui na estante, eu falei, vou levar ele pra campanha Livre-se, né, que aí eu leio e solto ele na rua. Mas vamos falar um pouquinho sobre o livro em si, né, o que é o tal O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. O livro se passa em 1988, o Antônio Skármeta é um autor chileno, né, eu não esqueci de falar, mas ele é chileno, e conta um pouquinho do processo do Chile se livrando da ditadura do Pinochet. E aqui entra um pouquinho de história que eu acho que é importante pra conhecer esse livro. Eu já vou fazer a meia culpa porque eu não estudei a história do Chile na escola, é uma falha que a gente não vê um pouquinho da história da América Latina, que é uma história tão parecida com a nossa, né, tanto em questão das ditaduras que aconteceram na década de 70, quanto com a questão da escravidão, a questão da exploração das colônias, foi bem parecida um pouco a história, a gente quase não vê. A história do Chile não é diferente, eu praticamente não vi nada de Chile, Pinochet na época da escola, e agora eu tive que ler um pouquinho para poder entender o contexto desse livro. Em 1988, o Chile estava mais ou menos com uns 15 anos de ditadura nas costas, e o Pinochet, cedendo a pressões externas de outros países, decidiu fazer um plebiscito para saber se ele ia poder continuar no poder mais alguns anos ou se ia ter eleições no país. Como já eram 15 anos de poder, 15 anos de propaganda de governo, o sim, né, que é o sim ao Pinochet continuar no poder, estava muito forte nas pesquisas. E também por causa dessas pressões externas que eu falei, o não, a campanha do não, teve um espaço de 15 minutos na televisão para defender os seus interesses. Então durante mais ou menos um mês, os partidos que apoiavam o não tiveram voz na televisão, coisa que eles não tiveram durante os 15 anos. Então eles passaram 15 minutos durante mais ou menos 30 dias fazendo essa campanha. E esse livro fala basicamente disso, de como foi esse período da campanha e como que as pessoas reagiram a isso. O livro tem duas linhas narrativas que se cruzam em vários pontos da história, mas que são mais ou menos independentes. A primeira delas conta a história do Nico Santos, que é um moleque que tá na escola ainda, e quando ele tá em uma aula de filosofia, ele vê o professor dele sendo preso pela ditadura do Pinochet. Talvez não teria problema isso se o professor não fosse o pai dele. E a partir daí o menino começa a correr atrás para saber o que aconteceu com o pai dele, onde o pai dele tá preso e como soltar o pai dele. Paralelo a isso, a gente tem a história do Adrian Bettini, que é um publicitário, um dos maiores publicitários do Chile, que era contra a ditadura do Pinochet e por causa disso ele ficou com o nome queimado no mercado. Ele fazia parte de uma lista negra e por isso ele não conseguia emprego. Logo no início do livro ele é chamado por um dos ministros do Pinochet para ver se ele fazia parte da campanha do sim. Só que ideologicamente ele foi contra e ele acabou cabeceando a campanha do não. Então ele era o principal publicitário responsável pela campanha do não. E aqui vale lembrar que esse Adrian Bettini é um personagem ficcional, ele não existiu na realidade, eu procurei bastante ver se realmente existia, eu não encontrei referência nenhuma a uma pessoa real que chamasse Adrian Bettini, então eu acho que é um personagem ficcional mesmo, e conta um pouquinho de como foi essa criação da campanha, como que ele reagiu a isso e como foi a reação das pessoas, até culminar no dia da eleição em que o não ganhou por uma margem bem pequena de votos, foi mais ou menos 54% dos votos a favor do não e 46% a favor do sim, foi uma margem bem apertada e tudo graças à campanha publicitária que foi feita, que deu um tom diferente ao que era feito na campanha do sim. Então, igual eu falei, eu não tenho pouco conhecimento da história chilena, eu tenho pouco conhecimento da história recente do Chile, das ditaduras, então eu tive que pesquisar um pouquinho pra fazer, e o que eu pesquisei acabou piorando um pouco a visão que eu tenho desse livro. A começar que a vitória do não foi realmente uma poesia que derrotou um ditador, como o título português fala. E aqui eu já abro um parêntese, o título em português é uma bosta, porque além de dar um spoiler na cara, né, tipo, o dia em que a poesia derrotou um ditador, já sabe o que vai acontecer no final, embora seja um livro histórico, a gente já saiba mesmo, mas o nome em espanhol é Los Días del Arco-Íris, que o arco-íris foi o símbolo da campanha do não, e o título Los Días del Arco-Íris mostra exatamente isso, né, os dias que o arco-íris predominou no Chile. Mas deixando o título ruim de lado, a campanha do não foi uma campanha publicitária muito forte para convencer as pessoas a votarem no não. Na verdade não é nem votar no não, é convencer aqueles que estavam indecisos, aqueles que não iam comparecer às urnas. Porque quem votava no sim já estava convencido que ia votar no sim, quem votava no não já estava convencido que ia votar no não, eles tinham que atingir as pessoas
estavam indecisas e aquelas que tinham decidido não votar. E por isso eu acho que o livro foi bem fraco com relação a isso, porque ele mostra pouco do processo de criação da campanha, embora ela seja o principal aqui da história. O Adrian Bettini passa muito tempo pensando nas coisas da campanha, idealizando coisas, mas eu como comunicólogo, né, como profissional da área de comunicação, sei que não é assim que acontece. Existe uma equipe por trás, se eu não me engano eram 17 partidos por trás disso, e eles não iam deixar tudo centralizado na mão de uma pessoa só. Ia ter uma equipe trabalhando em cima disso, fazendo uma mega campanha publicitária em cima, talvez encabeçada pelo Adrian Bettini mesmo, mas ia ter uma equipe por trás, fraga. Ia ter reuniões de brainstorm, não ia ser tudo do dia pra noite igual aconteceu nesse livro aqui. As coisas tipo, plim, aparecem na mente dele e ele toca ela, sem discutir com ninguém, sem falar nada, ele simplesmente tem a ideia e vai pra frente. E aqui eu vou trazer um filme que chama No. Esse filme aqui, ó, tem a capinha aqui do lado, que é o filme estrelado pelo Gael Garcia Bernal, que concorreu ao Oscar de 2013, o filme foi lançado em 2012, e esse filme é baseado numa obra do Antônio Skármeta, dessa vez uma peça de teatro chamada El Plebiscito, que tem mais ou menos a mesma história do livro, e eles foram feitos mais ou menos na mesma época, né? Eu não sei quando que a peça foi feita, eu não achei essa informação, mas o livro é de 2011, o filme é de 2012, então tá bem próximo, e como é do mesmo autor, né, o Skármeta fez o livro e a peça, então provavelmente as coisas são muito próximas, e a história é um pouquinho diferente, e no filme é abordado de uma forma muito melhor. Mérito pro roteirista do filme, que não é o Skármeta, mérito pro diretor do filme, e conta muito bem essa parte da criação da campanha do No. Quando eles vão fazer a ideia do conceito de, em vez de falar não a ditadura, não a repressão, aquela coisa mais pesada, eles falam, pô, alegria, vamos trazer alegria pra esse povo. O conceito da campanha do No foi alegria. E isso reflete nas músicas que foram feitas, reflete no tom da campanha, e isso tudo no filme é discutido durante um dia inteiro, tem várias pessoas falando em cima, trabalhando a ideia, e aqui não, aqui é muito rápido, o cara vira e fala, ah não, eu quero trabalhar um conceito de alegria, ah beleza, vamos fazer isso, e acabou. Isso pra mim é um grande problema aqui, fora que os personagens não são bem desenvolvidos. O Adrian Bettini tem um momento no livro que ele passa por uma crise de criação, que ele não sabe o que fazer, ele tá travado, aí você pensa, pô, que legal, o cara explorar isso no livro, né, falar um pouquinho mais sobre essa crise, mas não, ele passa meio que batido por isso. O Adrian Bettini o tempo inteiro sofre uma pressão de que a campanha não vai funcionar, os partidos olham pra ele com uma cara de desconfiança, isso meio que quebra a pessoa, de verdade, assim, quando você tem o trabalho de criação pra fazer, você fica meio, assim, pensando, pô, eu sou uma fraude, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tô achando o trabalho tão legal. O Adrian Bettini tem isso também, mas não é muito explorado no livro, na verdade ele é pouquíssimo explorado aqui, e fica meio ao passando, assim, você fica vendo que ele tá meio mal, mas em nenhum momento o autor explora isso. E vocês perceberam que até o momento eu não falei da segunda linha narrativa, que é a do Nico Santos, que o pai dele foi preso pela ditadura, porque de verdade ela tem zero importância pra esse livro. Ela é meio que pra encher linguiça. O Nico, ele é namorado da filha do Adrian Bettini, e a história dos dois se liga um pouquinho, mas mesmo assim, o que esse moleque passa não é nada, na verdade é quase nada perto do livro aqui. Essa linha temporal do Nico Santos trata um pouquinho sobre como as pessoas viviam a ditadura, como a ditadura era vista pelos adolescentes, no ambiente escolar. É interessante? É, mas não cabe tanto aqui na história, acho que ficou meio deslocado, apesar de tudo. E o personagem também é mal explorado. O pai dele foi preso pela ditadura, ele tá lá, de boaça, porque ele e o pai dele tem um plano, ele acha que vai tudo dar certo, e ele fica nesse clima de boaça o livro inteiro e se incomoda um pouco, ele é muito mal explorado. E a última coisa que eu quero destacar desse livro aqui é que, estudando um pouquinho do contexto da ditadura no Chile, do Pinochet, do plebiscito, de que aconteceu no ano de 1988, como foi a campanha do No, esse livro aqui ele fala de umas coisas que parece que não tiveram tanta relevância. Ele dedica uma boa parte do livro a falar sobre a música do Danúbio Azul, cantada no ritmo do No. E de verdade, sobre todas as coisas que eu li sobre a campanha do No, essa música é que tem menos relevância, porque tem uma que foi muito melhor, e eu vou deixar um trechinho dela agora, ó, espera aí, vai começar um trechinho agora. E vocês viram aí que ela tem um refrão forte, que é o Chile, la alegria ya viene. E essa música era usada na campanha do No, era usada em todo momento, embora o Danúbio Azul seja cantado nas manifestações. Eu acho que a La Alegria ya Viene foi um hino muito mais forte do que foi o Danúbio Azul. E o livro nem fala que essa música existe, sim, nem fala nem um pouquinho sobre ela, e isso depois de estudar um pouco me incomodou. Incomodou bastante, na verdade. E no fim o livro é isso, ele explora um tema bastante interessante pelo que eu pude estudar. Pelo filme No, já fica a recomendação aqui, procurem pelo filme No pra poder assistir. Tem ele no YouTube, mas a qualidade
qualidade tá bem ruim. Vocês foram mestre de procurar torrent. Eu fiquei muito orgulhoso de ter achado um filme com um nome tão genérico quanto No. Eu achei ele no Pirate Bay, então tem pra baixar. Se vocês conseguirem baixar o filme, assistam ele, que ele é bem interessante. Como concorreu ao Oscar, tem uma atuação bem boa do Gael Garcia Bernal e explode de uma forma muito melhor a campanha do No. Esse livro fica meio superficial, fraga. Ele aborda um tema legal, mas não aborda ele de uma forma muito legal. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E eu vou deixar aqui nas caixinhas do lado, nas duas caixinhas do lado, o primeiro delas vai ser o vídeo da campanha do No. Ele tem mais ou menos uns 15 minutos, que é o tempo que eles tinham na TV, né? Tá em espanhol, lógico, tá em espanhol porque é do Chile, mas tá bem fácil de entender. Vocês vão ter um pouquinho da história mesmo, de ver como é que foi essa campanha do No e como eles usaram o conceito de alegria e como eles usaram a música, a Alegria de Aviene, pra poder estimular as pessoas, né? Pra poder animar a galera a ir e votar não contra a ditadura. Na caixinha de baixo vai ter uma entrevista de mais ou menos uns 20 minutos com o Antônio Skármeta. Vocês vão poder entender um pouquinho do contexto também. Eles discutem bem essa parte do contexto histórico chileno e dá pra entender bastante sobre isso. E eles falam também um pouquinho sobre o livro, como é que foi o processo de construção. Tá bem interessante. Clica nos dois links aqui pra vocês poderem ver, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.